Estuvo muito forte. Mas se foi para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. E diga: Senhor, de novo, porque pela tua misericórdia estamos aqui nesta noite, Senhor. Te agradecemos, Deus, porque esto seria impossível se não fosse pela tua graça, Senhor, que nos alcançou, que nos fez diferentes. Aleluia! Louve ao Senhor. Se está vivo, louve a Deus. Quantos dizem amém? Amém. Querida igreja, a paz do Senhor, que é um privilégio estar com vocês nesta noite. Antes de começar a palavra, eu gostaria de, primeiramente, agradecer a vocês pela sua paciência com o meu português, a igreja por ter aberto as portas pela primeira vez no estrangeiro, para estar com vocês. Quase um ano de estar aqui, tem sido um privilégio. E obrigado, pastor, por tudo. Obrigado, Bruno. Graças a Deus. Aonde estaríamos, Deus, se não fosse pela tua misericórdia? Aonde estaríamos nesta noite, Jesus? Pai, muito obrigado. Aleluia, Jesus. Igreja, eu quero falar com vocês nesta noite da misericórdia de Deus. Aleluia. Essa misericórdia. O que é misericórdia? Quem poderia pensar o que é misericórdia? Obrigado. O que é misericórdia? Misericórdia você pode resumir em duas palavras. Um dos maiores conceitos na teologia cristã, duas palavras: amor constante. Amor constante. Amor constante. Essa palavra que fomos alcançados pela sua misericórdia. E na quinta-feira, quantos estiveram na quinta-feira? Amém, bastantes pessoas. Na quinta-feira compartilhei a respeito da misericórdia, na primeira etapa desta mensagem, e falei a respeito do que ela é, falei a respeito do que ela representa como o caráter de Deus. O Senhor se revelou no Antigo Testamento como o Eu Sou. E Javé, o Jeová, aquele que não tinha nome, se revelou com o caráter da misericórdia. Toda a história da Bíblia, no Antigo Testamento, poderia se explicar com essa simples palavra: misericórdia. A filosofia da nossa fé, o pensamento da nossa fé está baseado em vários conceitos, em poucos conceitos. Um deles é a misericórdia de Deus. Então é algo tão importante e às vezes tão esquecido pela igreja. Mas nesta noite voltaremos ao estudo dela nessa segunda parte. A misericórdia. Gostaria que vocês pudessem abrir a sua Bíblia em livro de Marcos, capítulo 14 comigo. Eu quero falar nesta noite a respeito de Pedro. Pedro, o apóstolo Pedro. E eu estava vendo, quando estávamos louvando a Deus, a gente tem esses outros dias que sabe, esse louvor que renova, que refresca. Sabe quando você caminhou 4, 5 horas e você não tomou água? E você chega e toma esse copo de água doce, fresca, passa pelo teu corpo. Assim é o louvor nessa noite. Amém? E pessoas perguntam: por que vocês gritam tanto? Por que vocês têm que gritar? Por que vocês têm que exaltar seu Deus desse jeito? Pessoas na rua. O interessante é esta frase. Jesus não pergunta quem as pessoas fora agem. Ele pergunta para você, discípulo de Jesus, que levantou a sua mão faz uns minutos. Para os discípulos aqui ele pergunta: vocês que dizem que sou eu? E nessa noite pense: quem é Jesus para você? Será que ele é o teu Senhor? Será que ele é um maestro, um mestre? Será que ele é simplesmente um bom filósofo, um escritor de algumas coisas, pensador, interessante? Será que nessa noite você tem uma resposta? Jesus pergunta para eles, e num momento, Pedro, em uma ansiedade, em uma explosão, se levanta no meio dos discípulos. No meio deles, que todos estavam pensando que dizer, que falar, e ele, tu és Jesus, o Cristo, tu és o Filho de Deus,
o ungido, o enviado. Eu quero que você nesta noite pense nele como um homem que se destaca nesse momento. E Jesus responde para ele: bem-aventurado Pedro, porque isto não é revelação de carne, nem de ninguém te falou. Você não leu na Bíblia como você leu. Isso foi uma revelação do céu. O que acontece quando uma pessoa profetiza, quando uma pessoa recebe uma revelação de Deus? Quando você e eu vemos um profeta na televisão, um homem de Deus num evento, a gente começa a vê-lo como uma pessoa diferente, uma pessoa de Deus, uma pessoa ungida, e começamos a vê-lo diferente. E nesse momento isso aconteceu com Pedro. Pedro começou a se destacar. Pedro se levanta no meio deles e eles todos veem ele diferente. Só que uns momentos depois, diga comigo depois. Diga comigo depois. Todo mudou. De repente esse homem, o profeta, pega Jesus no braço e fala para ele: vem cá Jesus. Porque Jesus começa a falar para eles: eu vou ter que morrer, eu vou ter que... Que momento? Como é possível que quando um partido político se funda, o líder fala que vai fechar o negócio? Então Pedro, que achava que era aquela coisa, fala para ele: vem cá Jesus, vem cá. Como pode? Que Deus não permita isso? Não, Senhor. Não pode morrer. Não. E Jesus pega no braço dele e fala para ele: afasta-te de mim, Satanás. Se afaste de mim. Olha que interessante. De um versículo ao outro, do homem profeta, do homem da revelação, ele se transforma em um homem que fala pelo inimigo. Ele se transforma em um diabo. Ele se transforma em uma pessoa que não está no Espírito de Deus. Então, querido, não é para você colocar seus olhos naquele que está aqui na sua frente, naquele que sirve a Deus aqui na frente, porque hoje está ungido, hoje tem revelação, mas é amanhã. Até mesmo o púlpito hoje é santo. E amanhã diz a palavra em Judas que muitos falariam no final dos tempos e pregariam evangelhos diferentes. Haveria tanta palavra como hoje nas livrarias evangélicas. Você vai lá e você não tem ideia de onde pegar um livro bom. Alguns você pode recomendar um, mas nem sempre. Outros você falam de outro livro, mas também não é. Querido, tenha cuidado. Tem que ser como a igreja de Berea. Tudo o que você ouça nesta igreja, neste púlpito, você tem que questionar? Sim. Você tem que ver se está na Bíblia, você tem que ver se tem sentido bíblico, você tem que se convertir não em um criticador, não. Você tem que se convertir em um verdadeiro servo de Deus, em uma pessoa que escudrinha a palavra, que você pesquisa nela, que se alimenta dela e que não aceita nenhuma palavra que não é daqui. Amém? Amém, Amém, igreja? Amém. Somos pentecostais ou não somos pentecostais? Me falaram que esta era uma igreja pentecostal. Amém, igreja? Amém. Pegue sua Bíblia na sua mão, levante ela e fale: esta é a palavra de Deus. A obedecerei. A conhecerei. E aguardarei. Todos os dias da minha vida. Que se destaca um apóstolo falador. Quando você vai no McDonald's com seus amigos, não é um amigo que sempre fala mais que todos. E às vezes você o vê falar tão mal, às vezes você vê ele falar tão bem. Pedro era assim. Pedro era dos que sempre tem algo para dizer. E veja o que acontece, acompanhe-me por favor, no livro de Marcos, capítulo 14. E você pode etiquetar nesse momento a pregação com vários títulos. Para quem veio na quinta-feira, pode colocar a etiqueta A Misericórdia 2. Quem veio pela primeira vez, ou não estive na quinta-feira, poderia titular esta pregação